vocês estão? Tudo bem, quinto ano? Nós aqui então para mais uma aula de história de hoje, entrando aí nesta nova unidade que vai falar um pouquinho a respeito das diversidades das sociedades indígenas nas Américas. Então, com esse processo aí de navegação, né, quando iniciou os processos das grandes navegações, onde os mercadores saíram das suas regiões e foram explorar o oceano, eles descobriram outras terras, outros territórios, que lá já havia habitantes, alguns nativos que foram chamados de indígenas, não é mesmo? E essas sociedades indígenas, elas tinham comportamentos diferentes. Nas aulas sequentes, né, nas próximas aulas, nós vamos ver aí os comportamentos especiais de alguns povos indígenas que até hoje são lembrados pelos seus feitos, mas a Pro quer iniciar esta aula falando um pouquinho a respeito dessas descobertas, de como isso se deu. E aí a Pro trouxe aqui para vocês esse cartaz com algumas informações. Então, ó, em 1942, quando Cristóvão Colombo desembarcou com sua frota na ilha de São Salvador, que atualmente é a ilha de Bahamas, né, teve contato com a população nativa que habitava na América Central. Então, quando Colombo chegou lá, achando a princípio que eram as Índias, depois ele descobriu que era uma parte da América Central, então já havia um pessoal lá, já havia uma população. E daí os pesquisadores foram estudar a respeito do modo de vida, do costume e da cultura desses povos nativos e descobriram muitas coisas legais. Olha só, assim os espanhóis conheceram as civilizações astecas e os incas, cuja população chegaram a aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então, por exemplo, não era igual a gente tem aqui no Brasil, que as aldeias e as tribos são pequenas, né? Era praticamente aí um outro país, né? 50 milhões de pessoas é muita gente, né? Mais tarde, os pesquisadores descobriram que outras civilizações, como os maias, viveram na região do atual México, antes dos astecas. Então, é a respeito, nós vamos conhecer na próxima aula um pouquinho mais a respeito de cada um desses, tá bom? No Brasil, os povos indígenas se organizavam em aldeias de acordo com as suas etnias, sem formar grandes concentrações populacionais e realizando atividades produtivas de forma coletiva. Então, nesse período dos descobrimentos, aí, onde os navegadores saíam criando novas rotas comerciais e descobriram novas terras, o Brasil também fez parte disso. E quando os portugueses chegaram aqui, como a história conta, eles também observaram que tinham os povos nativos, os índios, né? Mas que eles viviam em pequenas aldeias, sem muitas pessoas, não é mesmo? E aqui a gente tem muitas comunidades indígenas até hoje, não é mesmo? Olha lá, os maias, os astecas e os incas se organizavam por meio de um estado, onde o governo controlava as atividades produtivas na cidade. Então, para os maias, os astecas e os incas, haviam algumas leis, haviam algumas normas que eles deveriam cumprir, porque tinham uma pessoa para governar. Diferente, por exemplo, das aldeias indígenas no Brasil, que a gente sabe que tem um cacique, que tem um pajé, mas que eles trabalham de forma coletiva, tá certo? Outra informação, ó, os maias, os astecas e os incas marcavam territórios com divisões sociais e os governantes usavam a religião como instrumento de poder. Então, certamente o sacerdote, a pessoa que tinha um pouco mais de conhecimento religioso, era quem governava. E quando se diz que eles dividiam esses locais por estado, também, por exemplo, se você tem um pouco mais de condição financeira, você vai viver aqui. Se você não tem tanta condição financeira, você vai viver aqui. Então, era assim que os povos, os astecas, os maias e os incas viviam, muito parecido com a nossa sociedade de hoje, né? Então, eles não tinham tantas características indígenas como nós conhecemos.
As características deles eram mais de uma sociedade como a gente vê hoje. Olha que interessante. A Pro quer convidar você então para pegar o seu material e vamos conferir um pouco mais desse assunto na apostila, combinado? Então olha só, pessoal, para você que quer saber um pouquinho mais sobre essa diversidade aí dos índios nas Américas, então lá na página 126 e 127 nós temos lá a respeito essas informações que a Prof trouxe aqui, tá certo? Na página 128, vocês vão fazer o exercício número 1, o exercício número 2 e o exercício número 3, tudo bem? E na próxima aula, então, nós vamos falar um pouquinho mais em específico desse pessoal, dos maias, dos astecas e os incas, tá certo? Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!